A paz do Senhor, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com a sua vida e com a sua família. Estamos aqui iniciando mais uma semana, trazendo até você o devocional da Palavra de Deus, com o texto da lição da nossa Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos a nossa meditação nesta oportunidade, gostaria de convidar você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe também aqui o seu like e ative o sininho com a notificação. Fazendo isso, você vai fortalecer o nosso conteúdo e fazer também com que o YouTube ele também sugira o nosso conteúdo para pessoas que estiverem, como você, procurando um devocional da Palavra de Deus, uma meditação, uma breve meditação em todas as manhãs da Palavra de Deus, tá certo? Dito isso, eu gostaria de lembrar você que este trimestre nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, não é? É aquilo que eu costumo chamar, né? Alguém já disse, um dos meus mestres ensinou acerca da lei da graça, né? Mostrando que no período da graça parece que é muito mais fácil ser salvo do que no tempo da lei, não é? Mas nós vemos neste Sermão do Monte que não é bem assim. Eu digo no sentido de que a graça manifesta realmente a grande necessidade que todos nós temos de um grande Salvador, porque sem esta graça nós não conseguiríamos, pelos próprios esforços, alcançarmos a salvação. Desta forma, eu gostaria de lembrar você, se você não está familiarizado ainda com a sua lição da escola dominical, que neste próximo domingo, dia 8 de maio, nós vamos estudar sobre expressando palavras honestas. Então, todas as leituras ao longo desta semana até o próximo sábado, elas dirão respeito, né? Todas as meditações, elas vão trazer algo para nós falando a respeito das nossas palavras, acerca daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos, né? Considerando sempre, queridos, que nós falamos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando o ser humano ele abre a boca, ele vai colocar para fora tudo aquilo que ele tem dentro do seu coração, tá certo? Então, por isso que se você abre a boca e só sai coisa ruim quando você fala, só saem palavras torpes, só saem palavrões, palavras de baixo calão, é porque o seu coração deve estar cheio disso. E é isso daí é que é o grande problema, a grande questão que o evangelho veio transformar. Não somente viver de aparência, mas Deus, sabendo o que existe dentro do nosso coração, ele deseja então fazer morada ali, aí, para transformar o que tem aí dentro. Esta é a transformação, porque nós somos templo do Espírito Santo, segundo o que escreveu o apóstolo Paulo. Mas vamos lá. O texto que nos está sugerido, ele está no livro de Levíticos, capítulo número 5, versículo número 4, onde nós lemos assim: ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer bem ou para fazer mal, melhor dizendo, ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e souber depois, culpado será numa destas coisas. E a meditação, né, o título da meditação, o título da leitura diária da nossa lição é: O homem é responsável por aquilo que promete. Queridos irmãos, nós vivemos é, um tempo muito difícil no sentido de alguém sustentar aquilo que fala. Eu digo isso porque em tempos antigos, em tempos passados, isso dito dos tempos mais remotos, olhando para a Bíblia Sagrada, a palavra de um homem, ela tinha muito valor. A palavra dita por alguém, ela precisava ser honrada e aquele que pronunciava aquela palavra, a pessoa que dizia algo, ele sustentava e segurava aquilo que ele tinha dito. Com o passar dos anos, com a degradação do gênero humano, à medida que os tempos foram passando, os séculos, e aí a gente não precisa ir tão longe, basta nós chegarmos aqui no tempo dos nossos avós, dos meus avós, por exemplo, eles nos contavam que a pessoa comprava alguma coisa numa venda, né? Era assim que se chamavam os comércios antigamente, pedia para o filho ir lá na venda comprar alguma coisa, um litro de leite, alguma coisa assim. Ele dava um fio do bigode e entregava lá para o dono do estabelecimento comercial. E aquele fio do bigode era a garantia que o nosso pai, o nosso avô, né, ou quem quer que fosse,
a garantia que aquela compra seria honrada, que aquele compromisso financeiro ali seria cumprido, quer dizer, há peso naquele fio do bigode. Os tempos foram passando e hoje em dia, você sabe, nós precisamos assinar em cartório, reconhecer firma e levar avalista e trazer a certidão negativa disso, certidão negativa daquilo, e ainda assim, as instituições bancárias, elas têm um grande receio se vão receber aquele compromisso ou não, porque não sabem se a pessoa vai honrar com aquela assinatura. Agora veja bem, a Bíblia está nos dizendo que a palavra que o homem pronuncia, a promessa que alguém faz, esta deve ser honrada, esta deve ser cumprida. Perceba que quando nós celebramos, apenas como um exemplo para você refletir e analisar, quando nós celebramos uma cerimônia de casamento, e é praxe, é comum que o celebrante daquela cerimônia ele pergunte aos noivos, primeiro para um, depois para o outro. Eu sempre faço primeiro com um homem, depois com a moça, perguntando se ele promete ser fiel e tal, e tal, e tal. E no final a pessoa diz: eu prometo ser fiel até a morte. E a pessoa responde positivamente: eu prometo. Então aquela palavra, aquele voto que a pessoa fez diante de Deus, diante das testemunhas, diante dos familiares, diante do pastor, do ministro, do celebrante daquele casamento, aquele compromisso precisa também ser honrado. Mas, queridos, infelizmente há muitas pessoas nos dias atuais que parece que eles vão se esquecendo dos compromissos firmados. Eles vão deixando de lado as palavras que eles pronunciaram, mas nós aprendemos aqui que nós devemos ser responsáveis por aquilo que nós prometemos. Nós devemos manter de pé a palavra que nós falamos. Se você prometeu no dia do batismo, por exemplo, lembra-se do que o pastor te perguntou? Você promete servir a Deus todos os dias da sua vida? E quantas pessoas responderam: eu prometo. Aquele voto foi feito mais do que diante do pastor, foi feito também diante de Deus. E quantas pessoas não têm cumprido esta promessa, não têm cumprido este juramento? E você um dia será responsabilizado pelo juramento que você fez e não cumpriu. As palavras de alguém pode parecer que são palavras jogadas ao vento e que ninguém vai dar importância, que ninguém vai atentar para aquilo. Porém, eu quero lembrar você que você é responsável por tudo aquilo que você prometeu. Eu gostaria que você, que já é pai, que você lembrasse dos seus filhos quando eles eram pequenos. Você se lembra? Cada promessa que nós fazíamos para os nossos filhos e nós éramos cobrados depois se não as cumpríamos. Você se lembra disso? Se você não é pai, já vou te deixar aqui o ensino. Tudo que você prometer para o seu filho, cumpra, porque ele vai te cobrar. E ser cobrado pelos nossos filhos não é nada fácil. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma semana de grandes realizações. Quero pedir aqui mais uma vez a você a especial gentileza, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aqui também o seu like e ative o sininho com as notificações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!